Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Glória a Deus, é bom estar na casa do Senhor mais uma vez. Eu tenho uma pergunta diferente. Você ama o Senhor? Ih, gente, você ama o Senhor? Assim como você está feliz de estar na casa do Senhor, eu trouxe uma palavra de Deus para a sua vida. E assim, pela minha perspectiva, eu diria que é uma palavra de encorajamento. Só que eu não vim te encorajar, não eu. Porque você já viu um homem tentando encorajar outro homem? É uma tristeza. Um fala assim, meu amigo, eu peguei uma gripe. Aí o outro fala assim, você não sabe nem nada. Eu tô com uma gripe, eu tô com dor de cabeça. Em vez de ele te encorajar, ele conta os problemas da vida dele. Mas graças a Deus que Jesus não é assim. Ele veio sim te encorajar essa noite. Eu queria declarar uma palavra para você. Não desista. Ah, mas não desistir de quê, Rainara? Calma, tá tudo bem. Você vai entender. Não desista. Fala isso pro seu irmão que está aí do seu lado. Fala, não desista. E você vai entender essa palavra. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 45. Você pode glorificar o nome do Senhor, viu? Você está na casa de Deus. Você tem liberdade de falar com Ele. Marcos, capítulo 6, verso 45. Sabe, um profeta, ele traz uma palavra de Deus para o povo. E eu trouxe uma palavra de Deus para você hoje. Mas eu me coloco na condição de igual, de quem ouve e escuta a mesma palavra e recebe a mesma palavra, na mesma condição. Eu não sou diferente de você, por mais que hoje eu esteja aqui, sabe? Eu estou aqui também. Já recebi, né? Que ele já me deu um spoiler. Mas estou aqui também para receber algo de Deus para a minha vida. Você que abriu, fique de pé em reverência à palavra. Marcos capítulo 6, verso 45 diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaída. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto à 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. Queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E você pode se assentar. Eu não sei você, mas o Senhor estava ministrando algo no meu coração nesses últimos dias. De, às vezes, promessas, projetos, vontades, sonhos que o Senhor colocou nas nossas mãos e nós acabamos abandonando, deixando para trás, guardando na gaveta. Às vezes nós nos encontramos nessa condição, seja em qualquer circunstância, seja você já antigo no Evangelho, novo no Evangelho, ou você que ainda não deu esse passo de encontrar com Jesus, mas às vezes nós já sabemos o que Deus tem para nós, Ele já nos disse, mas nós abandonamos essa vontade. E sabe quando você tem algo que Deus mostrou para você, Deus falou para você, mas é muito para você, é demais, você olha e fala assim, não, Deus, é muito para mim, e por causa dessa condição passa até dúvida na sua cabeça, já chegou até vontade de desistir, talvez não aquela vontade de dizer assim, eu vou largar,
prossigo, mas é sobre essa palavra, sobre talvez esse pensamento, sobre talvez essa situação que eu vim trazer uma palavra sobre a sua vida essa noite. Não desista daquilo que Deus te entregou. Eu creio que o Senhor já tem falado muito conosco, sabe? As últimas palavras têm sido extraordinárias. E eu creio também que Ele tem algo preparado para nós. E que vamos sair daqui hoje diferente, encorajados, dispostos a abrir a gaveta e tirar aquilo lá de dentro que Ele já nos entregou e começar a executar esse projeto. Não sobre a minha palavra, mas sobre a palavra do Senhor Jesus declarada sobre a sua vida. Às vezes andamos tanto com Jesus e nossa fé acaba se esfriando. Ou então as distrações, o coração endurecido, nos faz perder de vistas os seus milagres. Quantos aqui já viveram coisas extraordinárias com o Senhor? Eu já vivi coisas extraordinárias com o Senhor. Várias, né? Uau! E é tão bom lembrar disso, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E não foi diferente com os discípulos. Viver coisas extraordinárias com o Senhor, porque extraordinário é você acordar e ter mais uma chance de viver com o Senhor. Então todos os dias nós vivemos. E os discípulos, nessa situação, eles tinham acabado de viver algo extraordinário com Deus. Eles simplesmente viram, contemplaram e participaram da primeira multiplicação de pães que Jesus fez. Eles estavam ali em um certo lugar no deserto e falaram assim: Senhor, despede a multidão, eles devem estar com fome, a gente não tem nada para lhe dar de comer. E aí o Senhor fala: o que você tem? Quantos pães você tem? E tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor deu graças e aqueles pães deram para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, eles viveram algo extraordinário com Deus. Mas sabe o que é triste? É que eles não entenderam quando eles viveram. Porque a palavra diz que Jesus falou assim: vai na frente, pega o barco e vai na minha frente e depois eu acompanho vocês. E aí o Senhor foi orar. Só que a noite já tinha vindo, estava ventos, tempestades, eles já estavam cansados de remar aquele barco. E o Senhor viu isso, então o Senhor começou a andar sobre as águas e ir em direção a eles. E aí, quando a gente está com o coração endurecido e não enxergamos os milagres de Jesus, sejam eles grandes ou pequenos, nós fazemos igual os discípulos. O que eles fizeram? Era um fantasma. O que não devia nem assustar, mas o que era assustador naquele momento? Era a tempestade, eram os ventos, e eles se assustaram com a presença. É que às vezes a gente está tanto tempo com Jesus que a nossa fé se esfria. Ou às vezes a gente está com o coração endurecido e as distrações nos fazem não ver aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Aí a palavra diz: quando Jesus entra no barco, sem dizer uma palavra. Por quê? Porque não é só a palavra que opera, sendo ela de Jesus, mas a presença também opera, sendo ela a presença de Jesus. Quando ele adentra naquele barco, tudo se acalma. Porque quem é mar diante da presença? Quem é tempestade diante da presença? Quem é vento diante da presença do Mestre? E ali, naquele momento, eles se assustaram e se maravilharam. Eu acho que é essa fala. Porque eles viram mais um milagre de Jesus. Aí por que eles se maravilharam? A palavra diz: porque eles não tinham entendido o milagre da multiplicação. Sabe, às vezes nós estamos assim, vivemos tantas coisas com Deus. Quantas vezes Deus já te chamou para viver algo com Ele? Ou então, quantas vezes Deus já fez algo na sua vida, mas por causa de coração endurecido, por causa de pecado, por causa de
esqueça, o Jesus que andou com os discípulos e fez milagres é o mesmo que ressuscitou e o mesmo que hoje está com você. Não desanime. Você não vai desistir. Você não vai retroceder. Você não vai parar. Mesmo que a palavra que foi liberada sobre você seja muito maior do que você. Daí vem a explicação do porquê que vem as tempestades. Sabe por quê? Porque às vezes Deus tira a nossa estabilidade para que a gente possa passar o próximo nível, sabe? Eu falei assim esses tempos, que às vezes a gente passa por lutas e parece que fica mais difícil. Mas não, parece que a gente está até mais de boa, né? Aí o irmão falou assim, não é nem que você está mais de boa, é porque você passou de nível, você está mais resistente. É igual o Levi fala, quando ele cansou de uma certa brincadeira, ele fala assim, outra fase. Você precisa passar pela outra fase. A gente precisa avançar e passar para outra fase. E é isso que o Senhor tem para você. Eu tenho uma pergunta para você. Onde estão os projetos que Deus te entregou? Em andamento ou você voltou para o mar? Lá em João 21, do 1 ao 14, nos conta que depois que Jesus ressuscitou, ele já tinha aparecido para os discípulos acho que umas 2 vezes, e os discípulos estavam ali no mar, não sei quais, acho que Pedro, Tiago e mais alguns, não vou saber ditar os nomes deles, mas eles estavam ali no mar e aí Pedro falou assim, eu vou pescar. Só que eles passaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada, e aí lá da beira da praia o Senhor falou assim, filhos, vocês já têm algo para comer? Só que eles não tinham reconhecido ainda que era Jesus. Eles andaram muito com Jesus. Jesus deixou claro que ele iria morrer, mas que ele ressuscitaria. E mesmo assim, quando Jesus apareceu, depois de ressurreto, eles não reconheceram. Só que o mais extraordinário é que Jesus fala assim, lança a rede do outro lado. E eles lançam e eles pegam muitos peixes. A palavra diz que 153 peixes grandes. Mas ainda mais extraordinário é que além deles pegarem muitos peixes e peixes grandes, a rede ela não estourou. Glória a Deus por isso. Porque quando Deus te dá uma bênção, ela permanece. Só que quando eles vão até Jesus, que aí fala que o discípulo a quem Jesus amava, fala assim, é Jesus. Eles vão até Jesus, Jesus está lá com a fogueira, o peixe, o pão, pronto para eles. Como quem diz, meu amigo, mesmo que as circunstâncias se tornaram difíceis, eu não mudei. Ele é o mesmo quem alimenta o seu povo. Uau! Jesus vivo alimentou a multidão, mas Jesus ressurreto não deixou de alimentar aqueles a quem ele havia escolhido. Não é a circunstância que dita o que Deus tem para você, mas ele já havia declarado. Só que a palavra também diz que as suas ovelhas iriam se dispersar. Mas sabe, eu tenho uma coisa para falar para você. Não se disperse. Não se distraia. Não volte para o mar. Se Deus te mandou pescar homens, não vai atrás de peixes. Porque Jesus naquele momento fala assim, com a minha direção e a minha palavra, eu te mostrei como que pesca peixe. Mas também com o meu poder, eu já tenho um peixe preparado para você. Ou seja, aquilo que ele tem para você, você não precisa buscar ir lá, o Senhor tem uma árvore para mim. Se ele não falou para você ir lá, plantar a árvore, ele vai te dar a árvore. Você entendeu? É sobre direção. O que ele te mandou fazer? Ah, Rainara, o Senhor mandou eu fazer desse jeito, orar pela minha casa, buscar pela minha família, pregar o Evangelho. Deus mandou me render aos seus pés, então simplesmente faça a vontade de Deus. A pastora falou na terça-feira sobre a parábola dos talentos. Você já imaginou o Senhor falar assim, cadê o talento que eu te entreguei?
Meu Deus, eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. E como eu não quero ouvir isso, eu não quero que você ouça isso. Hoje é dia de finados. E você já pensou quantas pessoas morreram sem viver aquilo que Deus tinha para elas? Porque simplesmente guardaram na gaveta. Porque simplesmente deixaram para trás. O Senhor tem para mim, Rainara, Ele já me falou. É um cargo, é um título, é uma bênção, é um filho, é uma casa. Então vai atrás do que Deus te falou. O Senhor falou que eu vou pregar sobre as nações. Você sabe quanto de geografia? Você sabe pelo menos onde que está o Brasil? Vai atrás de alguma coisa. Vai orar, vai fazer um propósito, vai jejuar, mas não desista do que Deus tem para você. Rainara, Deus falou que você é a coluna que vai buscar pela minha casa. Então se renda. Não fuja. Sabe por quê? Eu entendi. Não é sobre mim. E agora eu decidi. Eu vou tirar todos os projetos da gaveta. Porque não é sobre as minhas condições. É sobre a palavra que está sobre a minha vida. E em nome de Jesus. Ei, tire os seus projetos da gaveta. Não aqueles que são seus, mas aqueles que nasceram no coração de Deus. Quais são os projetos, Senhor, que o Senhor tem da MEAC? Porque ela vai tirar da gaveta e vai efetuar todos os projetos. Quais são os projetos que Deus tem sobre você? Deus me falou que eu vou ser um missionário. Então, o que um missionário faz? Faça na sua casa. Me falou que é para ser um pastor. Então, acredite. É muito maior que eu, cara. Deus também me dá as coisas que, sinceramente, é muito maior que eu. Mas é aí que você entende que não é sobre você. Então, como que eu vou cumprir? Em meio a tantos desafios. Eu te trouxe aqui três palavras, 3 frases para você guardar para o seu coração, e com elas 3 histórias. Eu vou ser bem breve, tá, gente? Que nos fazem entender como que nós vamos cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Primeiro, avance mesmo com palavras contrárias. Mesmo com palavras contrárias, aquilo que Deus desenhou para você, avance. Porque não são as palavras de pessoas, muito menos a palavra do inimigo, que vai declarar aquilo que você vai ser ou fazer, mas são as palavras do Senhor. Lá em Neemias capítulo 6, verso 1 diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, e por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Deus tinha colocado um projeto no coração de Neemias. Ele sentiu compaixão de uma situação e ele foi fazer aquilo que era o projeto que Deus desenhou para ele. Mas não é que você vai se levantar e vai fazer o projeto e nada vai ir contra você. Então os inimigos se levantaram contra ele, porque ele disse que ele já tinha levantado o muro e não tinha deixado nenhuma brecha, mas ele estava em andamento. E eles falaram assim: vem, nos encontra em tal lugar. Só que é você ter sensibilidade e não aceitar as palavras contrárias àquilo que Deus tem para você. E ele fala assim: eu não vou não. Sabe por quê? Eu não vou deixar o projeto que eu vim executar para me encontrar com vocês. E aí eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem e ele deu 4 vezes a mesma resposta: eu tenho um projeto para executar e eu não vou abandonar. E quando você receber uma palavra contra você: mas está indo para a igreja?
encontrar com você. Eu não posso me encontrar com suas palavras. Eu não posso me encontrar com o inimigo enquanto eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque aqueles que executam projetos dados por Deus, eles têm vitória. E eu não sei você, mas quando eu chegar na minha casa, eu vou abrir minha gaveta espiritual e vou pegar o meu projeto. E seja com passos largos, passos pequenos, passos rápidos ou devagar, eu vou executar esse projeto. Ainda que o inimigo mande palavras contrárias, eu vou falar, não posso te ouvir. Eu sinto muito. Na verdade, eu não sinto nada, porque eu não quero te ouvir. Eu quero executar o projeto que Deus me entregou. A segunda coisa que eu quero te falar é... Dá glória a Deus aí para beber um pouquinho de água. Avance, mesmo com desafios, pois o caminho quem dá é o Senhor. Lá em Isaías, capítulo 45, verso 1, diz assim: Assim, pois, ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo, com firmeza para subjugar as nações e desarmar reis, para abrir diante dele portas de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Eu irei adiante de ti, e arrombarei portas de bronze, e romperei trancas de ferro. Sabe, às vezes a gente acha que o Senhor, Ele deve não estar se importando com o governo, mas quem governa sobre todo o governo é o Senhor. E se algo acontece, é simplesmente ou sua vontade ou sua permissão. O povo passou por uma permissão de Deus de ficarem cativos por 70 anos, mas quando a vontade de Deus foi libertar o seu povo, meu amigo, Deus entrou no governo e decidiu libertar o seu povo. Sabe, era uma nação muito poderosa que foi levar cativo o povo de Deus. 70 anos eles já estavam naquele cativeiro, mas o Senhor levantou um rei e falou assim: eu irei na tua frente. Por quê? Porque chegou o tempo de libertar o meu povo. E contra a vontade de Deus não há governo, não há reino, não há rei, não há nada que possa impedir. Quando chega o tempo de libertar de cativeiros, meu amigo, sai da frente, porque Ele vai arrombar as portas. Só que a gente acha assim que quando a gente entra no caminho do Senhor, não vai ter desafios. Quando Deus diz, eu irei na sua frente e vou arrombar as portas, Ele não diz, não vai ter nenhum desafio. É que eu vou indo adiante de você. E a cada desafio, tem uma porta que põe o pé, que ali quando você pôr o pé, eu vou arrombar a porta e você vai passar. O Senhor, Ele garante a vitória quando você vai executar a sua vontade. E esse foi o rei que libertou o povo de Deus. O Senhor, Ele tem algo para você hoje. Eu não sei o que é, porque os meus pensamentos não são igual aos pensamentos do Senhor. Assim como a palavra foi dita, os pensamentos dele são maiores. Mas não importa as circunstâncias, Ele vai na sua frente. Seja dificuldades diárias, como dificuldades que nós temos conosco, sabe? De constância, inconstância, procrastinação, preguiça, pecado. Seja essas coisas ou desafios grandes, o Senhor, Ele vai na nossa frente e Ele garante a vitória. É que a gente precisa lembrar disso. Sabe, os discípulos falando assim, Jesus não tem nem o que comer. Meu amigo, quando você conhece Jesus, você não fala que não tem o que comer, não. Você fala assim, qual que vai ser a refeição de hoje? Qual é o nosso cardápio? Qual é o milagre de hoje? Você não pergunta aqui, você não fala que não tem nada para comer, manda todo mundo embora. Não, não é assim. Você fala assim, Senhor, estou à disposição. Qual vai ser o milagre? Porque quando você vive com
Deus, você entende que mesmo no meio da tempestade, ainda que a tempestade ela tire sua estabilidade, algum momento o Senhor vai vir andando sobre as águas e vai acalmar o mar. Alguma hora Ele vai aparecer. E a terceira e última coisa que eu tenho para falar para você hoje é: avance mesmo quando as circunstâncias não forem a que você esperava. Sabe, a gente é meio mimado às vezes, né? Porque a gente fala assim: Deus, eu queria desse jeito, dessa forma, nessa condição. E nem sempre, meu amigo, nem sempre as coisas vão ser do nosso jeito. A gente já aprende isso na nossa casa quando a gente é pequeno, né? Você fala assim: mãe, eu quero isso. Ela fala assim: meu amor, não tem isso, tem aquilo. Nem sempre as coisas vão ser do seu jeito. E a gente tem que aprender. Só que mesmo quando as coisas não forem do nosso jeito, é melhor ainda que seja do jeito de Deus. Eu já me encontrei em tempos que eu sabia que eu ia passar por alguma coisa. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu ia passar. E eu falei assim: Deus, eu sei que eu vou passar, mas eu vou passar porque o Senhor quer, porque eu não queria passar não. Não tem problema se ser sincero. Senhor, eu não queria passar por essa dificuldade. Senhor, eu não queria passar por essa luta. Mas se o Senhor está comigo, eu vou passar. E aí, lá no livro de Esther, a história nos conta que tinha um decreto sobre o povo judeu que num certo dia de um certo mês, todos estavam legalizados para ir contra o povo judeu, matar o povo judeu. Qualquer pessoa: eu conheço esse judeu, eu posso matá-lo. Só que Esther já tinha jejuado, já tinha falado com o rei. O inimigo que fez esse decreto, ele já tinha até sido morto. E Esther continuou pedindo para o rei: faz alguma coisa, tira esse decreto, liberta o meu povo desse decreto sobre eles, de que o tal dia é o dia da matança dos judeus. Só que uma lei dos persas não podia ser revogada, não podia ser tirada, não dava para voltar atrás. E às vezes a gente até acha, por conhecer a história, de que esse decreto foi revogado, mas não foi. O decreto continuou. O que aconteceu é que foi dado um novo decreto. Esther capítulo 8, verso 11 diz assim: o decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. Resguardava também o direito de saquear os bens dos seus adversários em guerra. Talvez o propósito de Esther naquele momento era: não, eu vou conseguir libertar o meu povo, eu vou conseguir revogar esse decreto. Mas não aconteceu do jeito que ela esperava. Mas não é que se não acontecer do jeito que você espera, você não vai ter vitória, porque quem garante a vitória é o Senhor. Então, com esse novo decreto, o povo estava dependendo das suas próprias forças aos nossos olhos. Sabe por quê? Quando você faz de tudo, quando você depende das suas próprias forças, é aí que Deus vai colocar a mão e vai agir. Existem certos momentos que Deus vai tirar a nossa estabilidade para que a gente possa se movimentar. Deus tirou ali a calmaria de um governo para Esther. Ela era rainha, estava tudo bem, estava tudo ótimo. Mas Deus falou assim: é hora de se movimentar, é hora de clamar pelo seu povo. E ela fez o que ela pôde, mas quando ela não pôde fazer, então Deus se levantou e fez por ela. E aí no capítulo 9, diz assim: no 13º dia do 12º mês, pular mais um pouquinho da frente, naquele exato dia os inimigos dos judeus aguardavam o momento de vencê-los no campo de batalha. Entretanto, aconteceu muito diferente dessa expectativa. Os judeus dominaram aqueles que o odiavam. O dia que foi decretado para o inimigo vencer o povo de Deus, eu sinto muito, mas o Senhor, Ele
que você, através das suas atitudes e por meio do Senhor agindo na sua vida, Ele vai despedaçar toda expectativa do inimigo sobre a sua casa, sobre a sua vida, e você vai vencer no nome de Jesus. Ele está aqui neste lugar para que você despedace as expectativas do inimigo, porque ele olha e fala assim: as minhas expectativas é que eles vão parar, as minhas expectativas é que ela vai morrer, eu vou colocar algo nela que ela vai tentar morrer. E aí Deus fala assim: meu amigo, meu inimigo, que o inimigo é a vida dela, né? Olha aqui, eu sinto muito, mas eu vou ter que acabar com as suas expectativas. E ela assim, não, Deus, com essa dor aí, ela vai desistir. Aí Deus está falando assim: é só outra fase, calma, ela vai passar para outra fase. E eu sinto muito, mas eu vou despedaçar as suas expectativas. Ei, você é mais forte. Não estou falando de uma teologia humanista para dizer que você pode, que você consegue. Não, mas é que se você tem o Senhor, você é mais forte. Porque maior é aquele que está com você do que está contra você. Não importa se as circunstâncias dizem não, por causa desse decreto eles vão morrer. Não, não é. Porque se Deus quiser, Ele faz um decreto contra aquilo que decretaram sobre você, e você vai vencer no nome de Jesus. Tem uma frase que diz assim, fomos criados para avançar, crescer e subir novas alturas. A nossa natureza é de crescimento, e isso implica esforço e trabalho duro. Não é fácil viver, sabe? E avançar, viver aquilo que Deus tem pra gente. Não porque é ruim, mas porque é a natureza de Deus colocada na gente que é pra viver isso. Só que a nossa natureza humana, ela não quer viver isso. Mas você pode conseguir, e você vai conseguir. Se você começar a ouvir a voz de Deus, a enxergar os milagres de Jesus e acreditar que Ele tem algo para você. Se você abrir a gaveta, tirar os projetos e colocar em prática, mesmo que não seja do seu jeito, Deus está com você. Hoje é dia de resgatar aquilo que Deus projetou para você. E um dia o que um dia você abandonou. Sabe, se Deus falou que vai te levar às nações, Ele vai. Não é sobre, eu não tenho nem passaporte, meu amigo. Se Deus falou, Ele vai. Se Deus diz que vai salvar a sua casa, Ele vai salvar a sua casa. Se Deus diz que vai operar milagres, Ele vai operar milagres na sua vida. Mas o que você vai fazer para receber isso? O que você vai fazer para ver a sua mãe salva, a sua avó salva, o seu tio salvo, o seu pai salvo? O que você vai fazer para você repreender essa enfermidade na sua vida e você se ver curado dela? O que você vai fazer para se ver pregando o evangelho do Senhor e encontrar todas as expectativas do inimigo? Você não vai desistir. É isso que você vai fazer. Você não vai retroceder. Você não vai parar. Você vai olhar para Jesus e vai falar: Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes, mas eu creio que é o suficiente para viver os seus milagres. Você crê nisso? Que o que Deus te deu é o suficiente para viver os milagres de Jesus? Então eu espero que quando você chegue na sua casa, não sei se você vai pegar um caderno, se você vai colocar no seu celular, se você vai só ajoelhar e orar, mas anote os projetos que Deus já te deu, que veio do coração de Deus, e fala assim: eu vou viver esses projetos no nome de Jesus. Porque através desses projetos Deus vai usar você para levar o evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Aplauda o Senhor Jesus.